Amém? Amém. Pode se sentar, por favor. Coloca um pouco de galo para a igreja. Se possível for, todos os galos. Boa noite, graça e paz. Amém. Os adolescentes que já completaram 12 anos e ainda não são batizados, por favor, não falte amanhã no culto, nós queremos dar uma palavrinha com você. E você também, que já está vindo na igreja há algum tempo e não é batizado, se você puder estar amanhã, nós gostaríamos de falar com você. E aí no culto de amanhã a gente vai estar passando as possíveis orientações. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: eu vou te pedir um favor. Um favor muito difícil. Eu falei assim: nunca se fez tão necessário segurar a vossa fé. Porque hoje o chicote vai estar lá. Amém? Olha assim, por assim, como fosse uma cuia. Olha assim, por irmão, está assim, como se fosse uma cuia, fala assim: segure a vossa fé. Mesmo que for do tamanho do grão de uma mostarda. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Essas 3 mensagens que o Senhor nos entregou é baseada em 3 fatos bíblicos que envolvem navegações, que envolvem a pessoa estar dentro de um barco. Na semana passada, no domingo, nós falamos que Jonas, propositalmente, ele comprou uma passagem para Tarso e ele tornou aquela viagem um inferno. As pessoas não tinham nada a ver com as pataquá, elas simplesmente foram envolvidas num problema do outro. E depois eu estava em casa essa semana estudando, e a Bíblia diz que ele estava no porão dormindo. E normalmente quem dorme no porão é clandestino, então ele não comprou uma passagem legal, Ele deu um jeitinho de pagar lá uma propina e entrar no navio, ir para o porão escondido, e aí começaram a caçar. E aí, se você quiser mais detalhes dessa mensagem, procura lá no YouTube que cá estou eu. Amém? Fazendo aqui uma propaganda. E hoje eu vou ministrar a parte 2 dessas mensagens, 3 passagens para o inferno, parte 2, aonde tem um acontecimento também dentro de uma embarcação em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Então, no primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. Versículo 9: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e aos mestres do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles eram de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando bravamente o vento sul, e passando eles ter
alcançado os que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e nós fomos deixando levar. Passamos sob a proteção de uma ilhota chamada Galta. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Amém? Aqueles que gostam de mistérios da Bíblia, aqueles que estão chegados, em uns detalhezinhos assim que só quem lê consegue pegar, no versículo 2 tem um tesouro muito grande, mas eu não vou falar. Então depois lá na sua casa, você com paciência no Senhor, dá uma garimpada, dá uma pesquisadinha, ok? Eu já ensinei o caminho da pedra, agora falta você amassar o carvão e transformar ele em um diamante. Mas o texto, ele fala de 3 situações, ok? Ele fala da viagem de Paulo a Roma. Ele sai de Cesareia e, como preso romano, ele era tratado como um preso especial por ser soldado romano. Então ele vai até Cesareia, e dentro dessa situação aparece o centurião Júlio, um homem bondoso, que até em uma das ilhas permitiu que Paulo saísse, andasse por ela para poder pegar algumas ajudas que os irmãos depositavam a ele, para ele prosseguir a sua viagem até Roma, porque o intuito de Paulo era e foi pregar ao imperador romano. Hoje é como se você pegasse aqui um barco, um navio, um cruzeiro, um oceano, que mais é que existe na água? Um bote, um submarino, e fosse pregar lá para o banco. Era mais ou menos essa conotação. E aí então tem a tempestade, tem o navio, e tem várias coisas. E nessa história da passagem desta navegação, eu gostaria de tratar a questão do centurião, a questão dos tripulantes e a questão de Paulo. De vez em quando eu brinco, eu falo que a pior coisa que tem com o ser humano, que teve com o ser humano, foi ser amigo de Paulo. Em tudo quanto era confusão que Paulo estava, os amigos dele estavam no meio, Sofia também. Eu fico imaginando quando Timóteo chegou lá no céu, ele falou assim: homem bravamente valoroso. Porque apanhar sem ter culpa, só poucos fazem isso. E lá no versículo 2 tem um camarada que ele foi fantástico. Então lá na sua casa você procura. Paulo, ele foi, como diz lá, que ele foi colocado no navio, e desse navio ele seguia o seu curso, a sua intenção era ir para a Itália. E Paulo já tinha uma experiência de navegação. Não era o primeiro naufrágio de Paulo. Então ele já mais ou menos conhecia um pouco a circunstância, Assim como você de vez em quando olha para uma situação e fala: isso não vai dar certo.
sentindo que isso aí vai no deserto. E aí o apóstolo Paulo, ele começou a perceber que os ventos eram contrários, ele começou a perceber que as situações, as circunstâncias não eram favoráveis. Ele chegou para o centurião e disse: olha, eu acho melhor nós não prosseguirmos viagem. Eu acho melhor nós atracarmos no primeiro porto e esperar o inverno passar. E aí o centurião resolveu consultar o piloto, resolveu consultar as pessoas que estavam em sua volta, o mestre do navio, e decidiu então seguir viagem. E aí, amados irmãos, a viagem deles foi um inferno. Daí vem o tema 3 passagens para o inferno. Por quê? Porque as passagens que nós compramos vêm acompanhadas de uma grande e bonita desobediência. Porque mais um pouquinho à frente, quando você for na sua casa, você vai ver que Paulo repreende eles duramente e diz: olha, se vocês tivessem me escutado, se vocês tivessem dado ouvido, isso não teria acontecido. E eu quero te perguntar nessa noite: quantas e quantas vezes você ouviu o homem de Deus falar? Quantas e quantas vezes você ouviu os servos do Senhor trazer a palavra? Você ouviu Deus falar contigo e você desobedeceu? Você preferiu ouvir o seu chefe? Você preferiu ouvir o seu amigo de escola? Você preferiu dar ouvido ao seu namorado, à sua namorada? Aqui o centurião, ele nitidamente, ele desobedeceu um homem de Deus. E quantas vezes nós estamos passando uma grande tempestade na nossa vida, porque nós estamos desobedecendo os homens de Deus. Estamos desobedecendo aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser bênção nas nossas vidas. Quantos? Você acha que as coisas têm que ser da sua maneira? Você acha que as coisas têm que ser do jeito que você quer? Este centurião provou que desse jeito não dá certo. Olha para o vontade do seu lado. Deixa para cima, segura a sua fé, meu filho. Continua. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos voltados contra regras. Deus disse a Adão e Eva: está vendo? Este planeta, só não daquela árvore. Poxa, não foi uma tarefa difícil. Eu tenho cá comigo, que se eu fosse Eva, eu tinha cortado a árvore e jogado fora. Mas eu falo, inteligente, aquilo que nos mata se livra. Não, ela foi dar conversa à serpente. E quantas vezes você perdeu a bênção de Deus? Quantas vezes você deixou de ser usado pelo Senhor porque você desobedeceu a voz do Altíssimo? Quantas vezes? Deus falou para você: não faça isso, não vai por esse caminho, esse caminho é perigoso, e você simplesmente enfiou a sua vida dentro de uma tempestade e está vendo a casa desabar do lado, está vendo a casa desabar do outro, está vendo a vida sentimental embora, está vendo o emprego embora, está vendo família se perdendo. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Quantos de nós não permitimos que o pecado entre na nossa casa? Porque nós preferimos dar ouvido aos programas de televisão do que a santíssima palavra de Deus. Permitimos que a violência entre na nossa casa. Ontem era 1h30 da manhã, eu estava orando na minha casa porque o filho do pastor Sandoval deram um tiro na nuca daquele homem, que não tem nada a ver com os problemas dos homens de polícia e ladrão. Ele não estava nas palavras para cima e para baixo, não. E amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo sofreu junto com eles. Quantas vezes o seu pastor está sofrendo junto com você, mas você é rebelde? Você não abre mão das suas convicções. Você não aceita que 2 mais 2 é 4 e 2 vezes 2 também o é. Você acha que só você está certo. Por quê? Porque um é piloto,
fala assim, ó, obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Obedeça a Deus. Ah, pastor, não vou achar que eu sou careta. Você não pertence a este mundo. Ah, pastor, mas vão falar que eu estou ficando picolado. O seu nome não está escrito só aqui embaixo, mas está escrito lá em cima também. Você não obedece ao diabo, você obedece ao Senhor dos Senhores. Aí fica dando ouvido a pessoas que estão sendo influenciadas por demônios muitas vezes. Liga lá no telecentro pedindo oração para saber, Deus, se não tem uma lésbica do outro lado te atendendo. Você sabia que nessas grandes denominações eles contratam empresas de telemarketing para atender aquele ligam pedindo oração? Às vezes é um homem promíscuo que está do outro lado, um pedófilo, um prostituto, e as pessoas caem nesse mundo fantasioso de ficar pedindo ajuda àqueles que a única coisa que pode fazer é estar na tempestade junto contigo. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: chega de desobediência, eu tenho o melhor para a tua vida. Chega de ficar sendo jogado de um lado para o outro, para frente e para trás, pelos ventos da vida, pelos ventos contrários. Hoje Deus vai dar um rumo para a sua vida de uma vez por todas. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar de novo. Quantas tempestades você tem enfrentado? E com muito custo fizeram um bote subir lá em cima. E Paulo, ele lançou mão, ele não ficou lá. Eu não falei, vocês não me obedeceram, então não. Ele disse que com as próprias mãos nos ajudou. Até quando eu vou ter que ficar ajudando vocês? A nossa função como líderes nós estamos fazendo. Agora vocês como filhos têm que fazer também. Ou eu estou errado? Acho que eu estou errado. Irmãos, uma vez estava eu e o pastor Daniel em frente à prefeitura de Osasco. E ele olhou para ele e falou assim: meu, que luta! Não, eu te falei? Quando está sossegado demais, desconfia, porque o diabo está armando uma lapuca fantástica. Ou pior, uma certa vez numa igreja americana, uma irmã chegou uma fila para o pastor orar e pulou a fila. Dá uns 3, 5 minutos, né? Passa na frente dos outros e fala para o irmão que estava na frente: só um minutinho, irmão. Né? Já viu isso? Né? Então a fila para o pastor orar, ele sai lá do último, não respeita ninguém, vem na frente, aí vem porque está na frente. Só um minutinho, irmão. Um minutinho para lá, gente. Chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. O diabo se levantou contra a minha vida, pastor. Aí eu vou, pastor, calma, irmão, já vou, deixa eu conversar com aqui, eu já vou. Não, pastor, tem que ser agora, porque o pastor viu, eu falei: irmão, só um minuto. Fique em paz. O diabo não se levantou contra você. Não, por quê? Porque você nunca fez nada que merecesse isso. Voltou para casa toda derrotada, podia dormir sem essa. Irmãos, às vezes a gente fala que a luta é espiritual, às vezes nós põe a culpa em todo mundo e nos esquecemos que a maior culpada de tudo isso somos nós mesmos. Porque a nossa Sagrada Escritura diz que o maligno não nos toca. Então as nossas lutas é mais proveniente da nossa desobediência do que um levante do inferno. Para que nós possamos ter o direito ou ser digno de ter
Vamos para o Antônio. Fantástico esse texto. E navegando mais próximo da ilha, acharam que a montanha de Creta iria protegê-los do vento contrário. É lindo! Pisamos na bola com alguém, ao invés de termos um caráter de chegar na pessoa e falar: meu querido, me perdoa em nome de Jesus. Não, a gente pega a atalho. Me desculpa, foi sem querer. Isso é pedir de perdão? Eles fizeram besteira e quiseram pegar atalho para poder se dar bem na tempestade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja homem, seja mulher de Deus, enfrente os seus problemas de frente e pare de pegar atalho na vida. Você quer que o seu marido mude? Mude você primeiro. Você quer que a sua esposa mude? Mude você primeiro. Não cobre dos outros aquele que um dia você quer para si mesmo. Não cobre. Não cobre dos outros coisas que você não tem para dar. Não tem que pegar na atalho. Eu acho engraçado, né? Umas histórias no meio da nossa sociedade. A mãe nunca deu exemplo para nada, depois que as filhas sejam santas mesmo no giraia. Os pais nunca educaram os filhos para a escola porque eles desandaram na vida. É atalhos. Quem não cria filho em casa, na educação do Senhor, depois vai buscar no FEBEM. E achamos às vezes que isso é o jeito certo de resolver as coisas. Eles tentaram o plano B. Porque o plano A era simples. Erramos. Vamos voltar para trás. Vamos encostar esse navio. Vamos parar. Vamos dar um jeito, mas não vamos seguir viagem. Era parar. Mas não. Eles quiseram continuar pela beirada do caminho. Irmão, eu e você não temos esse privilégio. Eu e você não fomos chamados para poder exercer o plano B nas nossas vidas. O crente só tem o plano A. Porque o nosso plano não é baseado na opinião do piloto. O nosso plano não é baseado na opinião dos mestres ou dos marinheiros, não. O nosso plano é baseado no mais poderoso deste mundo. O seu nome é Jesus de Nazaré e Ele sabe o nosso caminho. Para com o plano B na sua vida. Uma vez aqui eu cheguei nas irmãs na igreja aqui na frente e orei para as irmãs: Deus abençoe cada essa solteirona, Jesus, não deixa nenhum batidia. Deu uma pancada de gente, não deu dessa oração, no rosto de cada uma. As que não casaram é que resolveram seguir o plano B. Porque o plano A dizia assim: esperei com paciência no Senhor. As que não estão felizes no seu casamento abraçaram com tudo esse plano B também. Cá, tchutchucão. Oh, desculpa, Paulinho. Não existe plano B para nós. É esperar ou? É esperar ou? É esperar ou? Não, eu vou, sabe, ter uma noite de amor com ele, porque esse ninguém sabe de casa. Não sabe, eu vou tentar dormir com ela, porque quem sabe se ela se apaixona por mim. Corre no plano B da sua vida em nome de Jesus. Irmãos, quem que já ouviu falar de um capitão de navio chamado Cortés? Espanhol. Já ouviu falar? O rei da Espanha falou para ele assim: ó, vai dominar o México. Ah, o que Cortés disse? Tá bom. Me dá 11 navios entupidos de soldados. E foram. Numa distância mais ou menos como daqui ali, eu não vou meter a metragem. Eles olharam na praia do México, tinha só às vezes 70 mil índios esperando. Aí os soldados, 700 soldados dentro do navio, falaram assim: 70 mil. Com 700 soldados, qual a chance? Naquela época, lembra como é que se colocava bala? Se dava um tiro, até você carregar de novo, Jesus, haja por terra, hein? Não é? Até não. Aí quando eles, não, vamos entrar cá na praia, lá a gente resolve.
Todo mundo desceu do navio, foi todo mundo para a praia, e os índios estavam do lado. Só vim que nós estamos esperando. Aí, ó, nós vamos dormir na praia e amanhã nós resolvemos o que vai fazer. Daqui a pouco um marinheiro pobre, desesperado. O que Cortês fez? Botou fogo nos 11 navios. Aí falou assim, agora é lutar ou lutar. Porque o plano B era voltar para trás. O plano B era fugir. Mas ele foi o único que você disse que falou, amiguinho, agora ou vai ou racha. Nós temos 3 oportunidades. Lutar e vencer. Lutar e vencer ou vencer e lutar. Qual vocês vão querer? Porque de 2 ou nós vamos lá lutar com eles querem que matar nós. Sabe o que está dizendo assim, ó, joga o plano B fora da sua vida. Assim, ó, pega o plano A. Amém? Para de pegar atalhos, irmãos. Que não fica dando jeitinho. Assuma seus erros. Tenha dignidade cristã. Fala, eu errei, estou aqui, vou assumir, agora eu vou. Vamos batalhar para frente. Deus é o único ser desse planeta que nos dá todas as chances que nós pedimos a Ele. Amém. Agora a gente fica tentando dar jeitinho, arrumando desculpa aqui, arrumando desculpa ali, arrumando desculpa lá. Quando eles chegaram, que o navio atracou. Atracou não, né? O navio afundou e se quebrou todinho. Irmãos, eles chegaram na ilha de Malta. Foi Malta? Foi, né? 28. Chegaram lá e fizeram o quê? Foram acender uma fogueira para se esquentar. E aí tinha uns bárbaros que os ajudaram. Bárbaros não era aqui nesses que a gente vê nos filmes, não, as pessoas decentes. E aí quando Paulo, né? Paulo podia ficar lá deitado, chegar, não, ele foi pegar uns gravetos também, lá, né? Aí ele foi lá pegar uns gravetos, quando ele pegou os gravetos, uma cobra mordeu na mão dele. E na mão ele ficou grudado. E os bárbaros falaram, nossa, esse cara aí é perseguido, ó. Quase morreu afogado, escapou, agora a cobra vai matar. E os outros ficaram, é mesmo? Lá em 28 diz que todos ficaram esperando Paulo cair duro. Evite os falatórios. Não festeje a desgraça dos outros. Eles ficaram lá, olhando para Paulo e dizendo assim, sabe que isso vai dar certo? Vamos ver se ele é homem de Deus, né? Quantas vezes você, como crente na casa do Senhor, ficou esperando as coisas acontecerem para ver se ia dar certo ou não? Quantas vezes você sentou e cruzou os braços esperando que a coisa quebrasse a cara para você fazer? Eu não avisei! A cobra mortífera! Quantas e quantas vezes torceu contra? Quantas e quantas vezes falou contra Deus de novo? Ó, Maná, se fosse homem de Deus, a cobra não tinha mordido. Ah, se isso fosse verdade, mas se isso aí fosse de Deus, as coisas teriam dado no certo. E ficaram esperando lá o outro cair duro. Mas deixa eu dizer a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando os bárbaros, que também são pessoas decentes, começar a falar dos outros, se afasta. Sabe por quê? Porque os nossos ouvidos não pertencem também a este mundo, pertencem ao mundo de Deus. Não é porque ninguém está passando dificuldade que nós temos o direito de ficar do outro lado da fogueira, de braços cruzados, torcendo. Como é que vai falar para um pastor que o filho dele tomou um tiro na cabeça numa tentativa de assalto? Me diga, como é que a gente vai explicar para esse homem o que aconteceu? Não dá para ficar inventando. Não, porque sabe como é que é. Não. Filho, a única coisa que a gente pode fazer é orar. O resto depende de Deus. Amém. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Mas se você pode ajudar e não faz nada, é pecado também. O que o diabo disse? Aquele que está fazendo bem e não faz? Pecado. Quantas e quantas vezes lá no capítulo 28 diz isso? Eles ficaram olhando para o apóstolo Paulo, esperando eles caírem duro. Ele caiu duro e morre para cima. Só que Paulo
Roma tinha caráter e tinha vida com Deus para dizer: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Paulo passou o que passou, mas ele sabia que se a serpente não matou ele em Malta, não ia matar em Roma. Por isso que ele disse: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Presta atenção numa coisinha, um segredo básico aqui. Quem quiser depois analise. Todas as pessoas que você falou mal hoje estão melhor que você. Lembra que você falou assim: Deus transforma fofoca em bênção. Não é verdade? Presta atenção nisso aí. Você vai olhar para o seu vizinho e não, você vai chamar: Deus te abençoe, meu querido. Deus, manda de lá para cá. Porque nós temos mania disso. Falava mal daquele crente, hoje ele é pastor. Falava mal daquele crente, hoje ele é levita. E você está aí, dentro do navio, você jogando para um lado, para o outro, vendo a chuva cair para cima e já perdendo a esperança de salvação, diz o texto. Achando que Jesus não vai voltar, que se morrer no fim, que não vai dar mais, que talvez assim, sabe como é que é? Vixe, meu avô fala esse negócio de arrebatamento, você de novo esse negócio de arrebatamento. Vou falar um negócio para você. Antes do navio afundar, antes das coisas destruírem, Paulo chamou ele de novo no navio e disse assim: ó, eu estava orando e o anjo de Deus desceu aqui e mandou dizer que nenhum vai se perder. O navio vai afundar, o navio não vai conseguir salvar, porque toda desobediência gera danos, mas nenhum vai perecer. Eu até entendo, né, que um chegar lá agarrado num pedaço de madeira, o outro chegou lá num baú velho, o outro num barril de vinho, o outro na tábua do barco que se afundou, mas 276 pessoas saíram de Cesareia. 276 pessoas chegaram a Malta. E lá em Malta, eles passaram cerca de 90 a 100 dias, porque eles foram obrigados a esperar o inverno passar, para que um próximo navio que atracasse na ilha pudesse levá-los e dar continuidade à viagem até Roma. Sabe como está assim? Ó? Fique em paz. Vai ser um descanso. Deus está te dando uma nova chance. O socorro está chegando. Amém. Quantos concordam? Amém. O socorro está chegando. É só saber esperar mais um pouquinho só. Eles esperam 90 dias, 100 dias. Só que ele fica imaginando, irmãos, eu me assumo como pessoa. Eu sou, às vezes eu exagero um pouco, mas eu sou compulsivo, ultra, super, ultra ansioso. Né? Quem já fez leitura dinâmica? É horrível para quem é ansioso isso aí. Você tem um capítulo, já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E aí chega na frente e acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Não é? E o ansioso tem dificuldade de tirar férias. Ele não consegue. Esse dia eu fui no médico, eu estou com alguns problemas de saúde, e foi bem médico, doutor,